Retornando com o jornal Abre Aspas, no último sábado, o governador de São Paulo, João Dória, esteve aqui na região do Vale do Paraíba e anunciou um investimento de pouco mais de 260 milhões de reais para a região. Desse total, 153 milhões serão destinados à construção do Hospital Regional do Vale Histórico, que será construído em Cruzeiro. A previsão é que as obras comecem ainda no primeiro semestre e durem 2 anos, após a finalização do processo licitatório. Esse hospital já é uma antiga solicitação dos prefeitos das cidades ali do chamado Vale Histórico, o Fundo do Vale, e deve desafogar os atendimentos que são encaminhados para o hospital mais próximo de referência, que é o Hospital Regional do Vale do Paraíba, localizado em Taubaté. Um dos municípios que deve ser beneficiado é o de Aparecida. Sobre isso nós vamos conversar agora ao vivo com o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Periquito. Conectado conosco também está de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. O prefeito já vai aparecer aqui na minha tela, vamos aguardar a conexão direitinho. O prefeito já me ouve, né, prefeito? Bom dia para o senhor me ouve bem? Eu acho que ele não... Prefeito, acho que o senhor está mutado, eu não consigo ouvi-lo. Está me ouvindo ou não? Agora estou te ouvindo. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição. Prazer é todo nosso. Prefeito, nós vamos comentar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Mas eu gostaria de iniciar dando esse destaque para a construção desse hospital em Cruzeiro. A gente agora sim, a gente aparece com um vídeo também do prefeito que está conosco conectado. Esse destaque para o Hospital de Cruzeiro, o que ele significa, né? O que esse hospital, essa construção desse hospital significa para o aparecidense que muitas vezes precisa se deslocar para outra cidade como Taubaté, e se esse hospital é suficiente para atender a demanda do município, até mesmo da toda a região aí do Vale do Fundo do Vale da Fé. Bom dia para o senhor novamente. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui com vocês. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: essa política pública de saúde, ela tem que ser tratada com muita responsabilidade. Hoje, a demanda de leitos, né, de regulação oncológica, cardiológica, enfim, ela é uma regulação que a oferta é muito menor do que a demanda. Evidentemente que todo investimento nessa política pública de saúde que venha atentar aos interesses do Vale do Paraíba e da nossa região, claro que é de extremíssima importância, porque eu entendo e vejo, como cidadão, como pessoa humana, mas como prefeito também, que a gente tem que voltar às nossas ações para o resgate da dignidade da pessoa humana. As pessoas não podem ficar de súplica, de joelho, para ser atendido pelo sistema público de saúde. O sistema público de saúde, ele tem que ir ao encontro, ao anseio, às necessidades da população. Então, a vinda desse hospital regional para Cruzeiro, para atender toda a demanda do Fundo do Vale, é importantíssimo. E a minha cidade também vai degustar dessa oferta de mais um serviço público de saúde. Então, nós temos que agradecer o Estado que oferece à nossa região, que precisa ter atenção do governo do Estado, né? O Fundo do Vale, ele, no aspecto da saúde, hoje, os casos emergenciais são todos demandados para Taubaté, para o Hospital Regional de Taubaté. Muitos casos também para o Hospital Regional de São José dos Campos. A Santa Casa de São José dos Campos também, que dá um suporte nas emergências, porque eu vejo que a responsabilidade da máquina pública, ela tem que ser voltada para um projeto de saúde pública, onde se haja o respeito ao ser humano, a dignidade da pessoa humana. Ok, prefeito. Agora o Zé Guilherme também aparece aqui conosco na entrevista. Zé Gui, é com você. Bom dia, prefeito. A nova onda da Ômicron, né, veio aí para
atrapalhar, né, a retomada prevista aí por todas as prefeituras. Eu queria saber como é que a Aparecida está se defrontando com esse novo momento da epidemia, né? Como que vocês estão trabalhando com essa nova onda, grande número de casos, saturação de atendimento da saúde? Como que o senhor está analisando essa questão? Guilherme, bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2021, eu disse isso a vocês, ao Brasil, que minha cidade passou por momentos terríveis, difíceis, subjugada, em estado de vulnerabilidade social, assim, sem tamanho. Disse isso ontem em São Paulo, num encontro com o vice-governador Rodrigo Garcia. Eu disse para ele, Aparecida não é uma cidade qualquer. Aparecida é atípica. Então, eu consegui fazer a travessia com a ajuda da imprensa no geral, com a ajuda do coração solidário do povo brasileiro, que fez conosco uma parceria. Agora, tudo estava voltando ao normal. A nossa economia estava sendo fomentada, esse pós-pandemia deu ao povo brasileiro o desejo de vir aqui aos braços da mãe, agradecer, pedir. Então, estava indo tudo muito bem. Veio agora a Ômicron. Eu fiz um esforço danado como prefeito. Montei uma estrutura, um gripário, com médicos, enfermeiras, medicações e tal, Cumpri o protocolo, com muita responsabilidade. Mas eu não posso, de maneira alguma, esquecer de um outro problema grave que eu tenho, que é o socioeconômico. Minha cidade é diferente de todas as outras. Aqui, se nós não tivermos o depositário da fé, nós não temos economia. Se eu não tenho economia, eu não tenho social. Há um subjugamento. Então, tratei, Zé Guilherme, com muita responsabilidade. E feliz estou. O meu gripário ontem de ontem, estava uma demanda ínsigne, pequenininha. Então, porque eu estou com 90% da cidade vacinada. Eu não sou vaidoso, não gosto do eu. Eu gosto do bem comum. E nós cumprimos a vacinação aqui com muita responsabilidade. Aparecida hoje é uma cidade que cumpre o protocolo da vacinação rigidamente. Então, nós estamos tranquilos. Não há nenhum motivo para que eu venha tomar uma medida ou outra, porque agora a responsabilidade são dos senhores prefeitos. E eu tenho acompanhado diariamente todas as informações da saúde aqui no município. Então, Zé Guilherme, eu quero dizer a você que nós estamos tranquilos aqui. Os números que assustou a semana passada toda a nossa região, hoje em Aparecida, a situação é tranquila, é de controle absoluto. Como o senhor tem acompanhado a ocupação da hotelaria aí da cidade? Ela está... Como que está a ocupação dos hotéis aí da cidade? O senhor tem visto isso? Tem. Zé Guilherme, a gente estava voltando quase que ao status quo na demanda, estava indo muito bem. A semana passada deu um certo pânico, e eu conversando com alguns hoteleiros, as pessoas ligavam para cancelar reserva e tal, mas a coisa voltou a stand-by, porque a gente tem tido um movimento muito grande no final de semana. Hoje mesmo em Aparecida, há sem números de ônibus já chegando e tudo mais. Porque, permita fazer uma colocação de cristão aqui, o povo brasileiro, Zé Guilherme, está ávido pela fé.
A gente atravessou uma situação adversa da humanidade, do mundo, mas do nosso país, do nosso Estado. E as pessoas querem se escorar em alguma coisa. Escorar na fé é a melhor escora que tem. E aqueles devotos, o católico, que tem uma devoção imensurável à Mãe Aparecida, eles são ávidos. Ontem eu conversava com algumas autoridades em São Paulo, e não, nem do mundo político era, e dois me disseram, poxa, eu vou Aparecida 3, 4 vezes por semana, por ano. Eu não fico sem ir lá ver a minha mãe. Eu preciso da fé, eu preciso da minha mãe. E assim é o sentimento, entendeu, Zé Guilherme? Então, eu preciso ter muito equilíbrio para que eu possa conduzir minha cidade de maneira proba e responsável em relação à pandemia, a esse estado da Ômicron e esse estado gripal da H2, para que a gente possa tocar, porque a gente passou momentos difíceis. Eu ainda tenho um gargalo grande de fome aqui na periferia. Nós não voltamos ainda a abastecer toda a necessidade do socioeconômico. Ontem mesmo determinei a minha assessoria que fosse a um bairro aqui pobre, que chama Perpétuo Socorro, entregasse uma cesta básica em cada casa. Agora estou determinando que o faça em outro bairro também carente, entregar uma cesta em cada casa, porque ainda eu encontro na periferia numa situação de subjugamento. Prefeito, vou passar a palavra aí para o Rodrigo, que ele vai fazer algumas questões mais da atual realidade, um pouquinho fora de Covid. Rodrigo. Exatamente, porque na verdade, antes da gente ir para finalizar aqui, eu queria abordar, teve um assunto recente, prefeito, sobre as chuvas, né, das últimas semanas. Várias cidades tiveram aí prejuízos. Aparecida também teve aí alguns prejuízos, teve alagamento ali na região na Feira Livre, problemas ali para a Pedreira, né, Santa Cordélia, ali na estrada que liga o bairro Bonfim, enfim. Queria saber como é que está o monitoramento da prefeitura quanto a isso e também as ações, né, de prevenção aí para tentar se evitar ou que os danos sejam menores, né? Eu tenho o meu presidente da Defesa Civil, é um menino ainda, mas muito comprometido, muito bem preparado, um menino que é um exemplo aí de zelo, de responsabilidade. Ele tem tomado todas as medidas preventivas em relação a esse estado chuvoso que a nossa região tem vivido. Realmente, você colocou bem, tivemos problemas sérios lá nos Motas, né, no Bonfim, onde 2 pontes foram levadas e continuamos com o problema. Mas eu vou agora, depois do almoço, conversar com o pessoal das obras, porque 2 pontes foram carregadas. Essas pontes, na verdade, o meu maquinário ficou 3 meses na zona rural aqui, cuidando dessas pontes, refazendo a parte estrutural dessas pontes. Agora, esse problema da chuva é um problema grave, os demais prefeitos vivem do mesmo problema, o asfalto acaba ficando esburacrado. Eu mesmo agora estou fazendo uma operação tapa-buraco na cidade como um todo, e já há uma preocupação que nesse final de semana nós teremos fortes chuvas novamente, mas o Alan tem tomado todas as providências, ele vive 24 horas essa situação de monitoramento, ele frequenta os aplicativos de informação em tempo real de todos os problemas que vivemos, e é isso, sabe? Você sabe muito bem que a gente tem a população ribeirinha, nós temos a população também em costa. Eu tenho hoje dezenas de famílias que moram em aluguel social,
que a prefeitura paga os aluguéis, que eles foram retirados das encostas para que não correr risco com a integridade física da família. A prefeitura banca esses aluguéis, pago rigidamente em ordem para que eu possa proteger essas dezenas e dezenas de famílias que corriam risco de ter problemas graves com a sua vida e com a vida da sua família. Com certeza. Bom, até para ligar o assunto, queria que o senhor falasse rapidamente aqui para a gente finalizar sobre a segunda etapa do programa Aparecida Legal, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da regularização fundiária da cidade, né? Mais famílias estão sendo contempladas. Isso. Eu tenho 5 bairros que estão com a reforma fundiária. Eram bairros que estavam em situação de ilegalidade e então havia também algumas demandas judiciais que tinha transitado em julgado, que estava no cumprimento de sentença, e eu corri atrás para que eu pudesse fazer, e quero agradecer ao secretário da Habitação, Fernando Marangoni, que disponibilizou a secretaria para que eu pudesse assinar esses convênios e tocar as reformas fundiárias. Elas têm caminhado bem, com sucesso, o que me deixa muito feliz também, para que as pessoas possam registrar seus imóveis, possam ter a escritura e registrar suas escrituras e legalizar para que eu possa levar as políticas públicas em determinados bairros, que com a ilegalidade, muitas vezes você não poderia chegar com as políticas públicas. Está indo com muito sucesso, estou muito feliz também. Tenho informado a Justiça por razão da assinatura desses convênios e com isso a gente vai legalizar 5 bairros aqui no município. Conversamos aqui com o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, o Periquito. Prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco. Ótimo final de semana aí, bons trabalhos aí para o senhor. Eu que agradeço e peço a Deus que os abençoe. Estamos sempre aí à disposição. Um abraço. Amém. Obrigado, prefeito.